Boa tarde, pessoal, tudo bem? Eu sou Ronaldo Monteiro e esse é o programa Amplie Sua Consciência. Bem, o programa de hoje, o tema foi escolhido pelos nossos internautas que já estão fazendo parte do nosso grupo do WhatsApp, ok? Então, para aqueles que ainda não fazem parte do grupo, por favor, acesse o nosso site, crontv.com, e vocês irão verificar, né, como que vocês podem acessar, né, através do logo do WhatsApp dentro da nossa página, ok? crontv.com. Bem, o tema de hoje é sobre transição planetária. E eu vou adicionar a esse tema sobre a questão dos UFOs, né, do aparecimento dessas naves, né, desses objetos não identificados, que para nós aqui, todos nós, né, e vocês internautas, a gente sabe muito bem que não são tão não identificados, né, e sim identificados, mas o porquê que desses UFOs estão aparecendo e qual é o momento atual da transição planetária, tá? Então é o seguinte, primeiramente, desde 1945, aproximadamente, com o advento dos estudos, né, dos cientistas e também pela conclusão, né, da bomba atômica, enfim, com toda essa possibilidade do ser humano trabalhar a questão da fissão nuclear, né, da energia nuclear. Então, houve uma preocupação desses nossos irmãos maiores, extraterrestres, de ficarem de olho em nós, né, porque nós somos crianças cósmicas, né, a gente não sabe muito bem o que a gente está fazendo e nós não sabemos lidar com fogo nuclear, nesse caso. Então, eles vieram justamente nesse período para poder nos vigiar, né, e nos apoiar para que a gente não cometa, né, algo muito mais grave aqui no planeta e que, se isso ocorrer, vai reverberar para toda o cosmos e para todos os planetas que estiverem mais próximos. Então, não é só uma questão de se provocar uma catástrofe só aqui no planeta, mas isso vai reverberar, vão atingir outras dimensões, outros planetas. Então, eles tomam muito esse cuidado, e a partir de 1945 foi mais intenso a aparição desses OVNIs, né, esses objetos voadores não identificados, e a partir desse momento, esses seres começaram a monitorar tudo que nós, pelo menos naquela época, pretendia fazer. E acredite, apesar da Segunda Guerra Mundial, né, de ter ocorrido a guerra e foi por escolha nossa, né, sejam bem-vindos, pessoal. A Dória Adami, Patrícia Simo, né, todas essas pessoas me apoiaram hoje, né, para a escolha do tema. Eu fico muito grato aí pela energia de todos vocês, tá bom? Bem, então, o que eu estava explicando em relação à aparição desses OVNIs, né, naquela época, né, eu sempre coloco um período aqui para a gente poder ter um estudo, após até a nossa conversa, né, pesquisas aí na internet, vocês vão perceber que houve muita aparição de naves em todo o mundo, e principalmente onde estava ocorrendo, né, a guerra, né, a Segunda Guerra Mundial, nesse caso, e eles começaram a observar com mais atenção, né, essa possibilidade de nós realmente lançarmos, né, o artefato nuclear, coisa que ocorreu de fato, né, em Hiroshima e Nagasaki, e que, infelizmente, né, provocou muita dor naquele período, e também foi responsável aí até pela a rendição do Japão, que era um país que naquela época era extremamente agressivo, né, e tinham suas táticas, suas estratégias para provocar aí também tantas mortes naquele período. Bem, então esses UFOs, eles já tinham essa missão de procurar monitorar todo o nosso ambiente terrestre, né? E eles já sabiam, evidentemente que eles já sabem, né, sobre a transição planetária. Então, preciso entender, a transição planetária, ela é algo cíclico, né? É algo que ocorre a cada período, né? Alguns dizem 36 mil anos, outros dizem 16 mil anos, enfim, 6.600 anos. Mas mais importante do que confirmar números é que esse evento acontece ciclicamente, com a nossa presença aqui na Terra ou não, né? E o que a gente pode verificar no passado, né, diante do que já foi escrito, inclusive na Bíblia, nós temos aí toda a parte da inundação da Terra por conta das águas, né? Então, Arca de Noé, né, foram salvos os animais, tem toda uma alegoria aí
toda uma história que foi contada para a gente, mas, ao bem da verdade, naquele momento, né, no passado, né, houve sim toda essa transformação no planeta, né, como também anteriormente houve a transformação do planeta nesses ciclos onde foram extintos os dinossauros, né? Então, eu e a Cris, a gente sempre comenta, né? Toda evolução é por etapas, né? Nada que vai fugir dessa lei, né, da evolução, que tudo realmente durante algumas etapas. Então, houve sim esses ciclos de mudanças no planeta. Alguns dessas mudanças que existiram tinham uma certa quantidade de seres terrestres, né, nós aqui populando aqui o planeta. E neste momento, né, da transição planetária, a diferença que a gente pode falar são duas. A primeira, a quantidade de seres humanos no planeta, né? Estamos falando de 7 bilhões, quase 8 bilhões de pessoas, que é muita gente. Né? Em toda essa modernidade, todas essas edificações, então a gente está houve um período que a gente vivia sem luz, né? Vivia com as nossas carroças, com todas as nossas dificuldades da época, daquele período, e também hoje a gente tem uma comunicação aberta, então, nós temos a internet, inclusive estamos utilizando nesse momento como um fator de facilidade de comunicação, né, entre nós, e neste momento a gente tem então os canais abertos que se comunicam em tempo real, então a gente vai perceber e vai poder observar essas questões da transição planetária de uma forma mais clara e quase que imediata, né? Então, se vocês internautas estiverem acompanhando já o que está ocorrendo no planeta, né? Então, nós temos aí os fatores climáticos, coisas que já foram previstas, inclusive por profetas, a gente vai falar de Nostradamus, ou tantos outros aí profetas, o mais conhecido é Nostradamus, mas, inclusive, atualmente, pessoas mais evoluídas, que tenham uma conexão com o mundo extrafísico, o mundo astral, o mundo espiritual, também já perceberam que esse momento da transição planetária é um momento assim, muito importante, está realmente acontecendo. Se alguém ainda não tem essa crença de que isso vai acontecer, né? Mas nós dizemos aqui o seguinte, e já está acontecendo, né? E aí a gente vai perceber alguns desses fatos que a gente pode evidenciar, tanto nas pesquisas da internet como nas notícias, né? Então, um dos últimos fatos ocorridos foi o recuo do mar. Vocês lembram disso? Então, em alguns pontos, inclusive aqui no Brasil, o mar ele recuou quase 1 quilômetro. Chegou em alguns momentos 2 quilômetros. Então, foi uma coisa incrível que aconteceu, né? Nós percebemos todas as embarcações que ficaram, né, ancoradas ali na areia, né, sem aquela quantidade de água. Então, isso nos espantou bastante, né? E nós também percebemos, por exemplo, as tempestades, né, as nevascas, inclusive isso está acontecendo no planeta inteiro. E recentemente a gente vai perceber, por exemplo, a ativação dos vulcões, né? O que está acontecendo agora no Havaí, por exemplo, né? Então, o Kilauea, enfim, vulcões no México, no Peru, e está acontecendo isso no mundo inteiro. Então, em relação à transição planetária, nós temos, então, essa questão dos UFOs, né? E dentro dessa questão dos UFOs, que até a pessoa comentou que quer saber um pouco sobre isso, então eles começaram a aparecer, voltando um pouquinho atrás, né? Eles começaram a aparecer mais intensamente a partir de 1945, na Idade Moderna, né? Porque eles já estão aqui há muitos milhares de anos, né? A gente vai falar até sobre esse assunto, sobre a origem, né, do ser humano por intervenção dos extraterrestres, a gente vai falar em outra ocasião, mas eles já estão há muito tempo aqui com a gente, e nesse momento atual, novamente, devido às comunicações, né, TV, rádio, naquela época que começou a se identificar mais esses objetos voadores não identificados, então jornal, televisão, e a partir daquele momento, calculando todos os avistamentos até hoje, foram mais de 10 milhões de avistamentos que foram, né, informados, né? Alguns talvez não eram objeto voador não identificado, seria algo mais aqui da Terra mesmo, mas diante de uma quantidade dessas, a gente tem que começar a se perguntar se realmente alguma coisa está acontecendo, não é verdade? Então, nessa questão dos UFOs, que são nossos irmãos maiores extraterrestres, eles vêm nos ajudando, né, que a gente não faça uma bagunça aqui no nosso planeta, né? A gente já faz uma bagunça na parte
né, da natureza, nós fazemos uma bagunça em relação à nossa industrialização, a gente faz muita sujeira nesse planeta, né? A gente tem que reconhecer que nós somos crianças rebeldes, né? A gente quer, de alguma maneira, estragar a nossa casa, né? Talvez inconscientemente, mas a gente está evoluindo. Cada dia que passa, a gente está um pouco melhor, mas há muitos anos atrás, isso não era uma verdade, né? Então, existia toda uma corrida aí armamentista, uma corrida industrial, né? Uma corrida materialista, a gente pode dizer dessa maneira, e todo mundo começou a explorar mais o planeta, e disso a gente fala da mineração, a gente fala da água e assim por diante, né? E aí veio toda a parte de consumo, né? E produção e consumo de combustível fóssil, né? Que é o petróleo, e a gente começou a poluir um pouco mais o nosso planeta, haja visto também alguns incidentes que houveram, né? Pelo mundo, que acabou provocando a morte de vários animais, principalmente os marinhos, né? Enfim, então, vocês perceberem que os UFOs, os extraterrestres, eles sempre têm nos ajudado e têm evitado realmente que a gente faça alguma coisa mais grave, né? Para vocês terem uma ideia, muitas bombas, né, com as suas ogivas, elas foram desativadas por esses nossos irmãos, tá? Foram desativadas literalmente. Tem até imagens aí na internet que vocês vão perceber que houve isso sim, houve uma intervenção física, tá? Em relação essas atividades dos nossos irmãos extraterrestres para desativarem essas ogivas. Isso tanto é verdade, né? Se a gente for analisar até o que ocorreu na Segunda Guerra Mundial, e teve os dois adventos da bomba atômica lá no Japão, e nunca mais aconteceu isso, não é verdade? Então, todo esse período, esses extraterrestres nos ajudaram, extraterrestres, e vou afirmar também que os intraterrestres, tá? Os intraterrestres existem, eles estão localizados aí no centro do planeta, são comunidades gigantescas aí, que também nos apoiam, tá? Se vocês não sabiam, tem os intraterrestres também. E, então, por conta dessa vigilância, eles acabaram não deixando a gente cometer esses atos que poderiam deliberar muita morte, muito sofrimento, né? Então, nós estamos aí até hoje, graças a Deus, né? Nós tivemos uma oportunidade de não cometer esses atos. No entanto, né, até em relação à transição planetária, voltando à relação à transição planetária, ele é um evento cíclico, ele é um evento com o objetivo de uma limpeza no planeta, né? Nós temos uma primeira camada da limpeza que é energética, né? Depois a gente vai ter uma limpeza tanto emocional, mental, e a gente vai ter uma limpeza propriamente dita do mundo físico, né? E como é que se acontece um momento de transição, né? De você sair de um estado A para um B? É uma reforma, não é verdade? Alguém já fez uma reforma na sua casa, no seu apartamento, ou na sua empresa, e que as pessoas estavam nesse ambiente, principalmente do lar, né? É uma confusão, não é? Mas você sabe que, apesar da confusão, né, que você está reformando a sua residência, em dado momento vai ficar uma casa bonita, né? Uma casa bem arejada, uma casa bem estruturada. Então é isso que está acontecendo com o planeta, né? Então a gente está preparando, ou melhor, esse ciclo que vai acontecer agora da transição planetária vai preparar esse planeta para uma situação mais elevada. Então é toda uma limpeza. E para acontecer essa limpeza, segundo os estudos, tá? E aqui não é nenhuma afirmação, mas são estudos, né? E são possibilidades. Nosso objetivo na questão da ampliação da consciência não é provocar nenhum medo, de maneira alguma, mas sim levar informação para as pessoas em relação à transição planetária, tá? Então, essa questão, por exemplo, do que está ocorrendo hoje, que é essa limpeza, né? A gente percebeu, por exemplo, até mesmo lá a partir de 1950, por exemplo, houve alguns avanços na nossa consciência, né? Então, nós temos, por exemplo, a queda do Muro de Berlim, né? Então, por que houve a queda? Porque a maioria das pessoas que estavam mais conscientes não queriam que aquele muro dividisse, né, uma nação, né? Então, caiu o muro. Então, foi um evento que provocou uma comoção do mundo inteiro, né, no sentido de até falar para esses ditadores, esses líderes da época, de que não é dessa maneira que a população quer ser conduzida. É através do medo, através do controle, através da escassez, né? Então, naquela época, a população alemã, com mais expansão da consciência, com mais consciência, criaram um ambiente que provocou lá a queda dos muros. E isso foi um exemplo para o mundo inteiro, tá?
Então, ao longo desses outros, nos anos sequentes, também com essa expansão da consciência, existiram também vários movimentos que provocaram uma situação melhor, né? Uma situação, diria, mais humana, né? Dessa convivência que nós temos, tanto geopolítica, o governo, a própria política e a sociedade em si. E isso foi desencadeando, por exemplo, vários momentos, e que talvez vocês aí que têm acima de 40 anos, vocês vão lembrar o seguinte, nos anos 80, para nós aqui brasileiros, foi um dos anos que tiveram mais brilho, né? Os anos 80 foi um período que a gente lembra muito desse ano. E acreditem, nesse período dos anos 80, houve toda uma limpeza extrafísica, já preparando para esse novo momento que é da transição planetária, esse momento do planeta. Então, naqueles anos que foram sequentes, a partir dos anos 82, principalmente, até os anos 90, foi um período até de nostalgia, né? A gente estava se sentindo até melhor naquela época, porque já era momento de mudanças. Então, a gente sentiu essa energia, nós sentimos essa mudança. Então, o pessoal internauta que tem mais de 40 anos sabe muito bem do que eu estou falando, não é verdade? Então, as pessoas já começaram a receber essa carga, né, de energia que vem do Sol central de Alcione, né, segundo os estudos. Essa energia, né, essa luz, ou essa vibração que vem aqui para o planeta, tem provocado todas essas mudanças. Então, elas começaram de forma tímida, né, mas começaram a, inclusive, ser mais intensas nos últimos 5 anos, que é a mudança climática, né? Então, essas energias estão vindo mais fortes para o planeta sente essas vibrações. Então, há toda uma mudança climática por... Bem, pessoal, como eu até comentei há pouco, né, estou numa nova residência que tem uma conexão um pouco mais lenta, tá? Mas de vez em quando vai ter uma interrupção aí, mas eu peço desculpas a vocês, tá? Ainda estou resolvendo isso tecnicamente, mas vamos lá. Então, tem as mudanças climáticas e tem as mudanças que estão ocorrendo com a humanidade, né? Nós estamos sendo bombardeados por essas energias e estão acontecendo mudanças fortíssimas, até em relação aos nossos pensamentos, às nossas emoções, né? Até mesmo essas mudanças de frequência, vibração, elas estão interferindo até nas nossas inter-relações. Você, internauta, vocês concordam que em algum momento, né, houve uma mudança aí em relação à sua família, seus amigos, né, algumas pessoas se afastaram, outras se aproximaram, e vou arriscar o seguinte, vou dizer o seguinte, nós que temos uma oportunidade de sabermos sobre esses acontecimentos e recebendo essas energias com mais consciência, eu posso afirmar que muitos de nós estamos isolados, não é verdade? Então, se nós temos uma frequência diferente, as pessoas olham para a gente diferente, mas isso é extrafísico, né? Isso está acontecendo em outras dimensões. Então, está provocando que as pessoas que não estão sintonizadas conosco, elas acabam se desmembrando, né? Desconectando da gente, né? Eu estou passando por isso, a Cris está passando por isso, milhares e milhares, milhões de pessoas estão passando por isso, mas entendo que isso faz parte do processo, tá? Isso faz parte do processo de mudança e é uma mudança extremamente importante, né? Segundo até o plano espiritual, né? O plano extrafísico, é um momento que nós escolhemos de estar aqui na transição planetária, porque nós fizemos, a gente sempre fala isso, eu e a Cris, né? Nós fizemos muitas coisas erradas em outras vidas e outras experiências que nós tivemos aqui na Terra, e a gente veio aqui também saudar a nossa dívida, né? Eu sinceramente me sinto bastante contente, honrado, né? De poder saudar essa dívida que nós temos aí com o mundo extrafísico, com o poder superior, o nome que vocês quiserem dar, tá? Mas o mais importante é essa consciência que a gente está começando a despertar para essas novas realidades. Então, para vocês terem uma ideia, né? Eu falei dos anos 80, aí entraram os anos 90, que a gente começou a falar um pouco mais de autodesenvolvimento, a gente começou a falar na parte parapsíquica, a gente começou a falar mais da metafísica. Então, certos assuntos nesse período, né, de transição planetária, eles começaram a ser ampliados, né, a serem mais divulgados entre as pessoas. O que era mítico ou místico para as pessoas passou a ser algo que demandou mais atenção de nós, né? Então, hoje que a gente fala, por exemplo, do autoconhecimento, autodesenvolvimento, a parte motivacional, então a parte mais humana
né, do nosso lado mais divino, ele começou a aflorar a partir dos anos 90. Né? Talvez o internauta aí lembre-se disso, né? Vai lembrar do que eu estou falando. Então, a gente começou a melhorar a nossa consciência, a gente começou a perceber mais as coisas, e esse mundo, né, esse conhecimento hermético, fechado, começou a ser mais aberto para todos nós. Isso também mostra que a nossa mente está despertando para a realidade que estava encoberta para a gente. A gente tinha um filtro, né? A gente não tinha capacidade de enxergar essas coisas. Então, essas energias também estão promovendo essa ampliação da nossa visão, né? Até mesmo nossa pineal, que é calcificada, por uma série de alimentos que a gente consome, que isso vai ser tema de uma outra live que a gente vai fazer, mas a pineal, ela está praticamente, né, compactada, ela está como se fosse uma massa muito forte, bloqueando essa nossa pineal. Então, ela, aos poucos, ela começou a ser descalcificada, ela começou a ter o seu estado natural. E é isso que está acontecendo com todos nós. A gente começa a perceber outras realidades, não é verdade? Então, Márcio está falando aí sobre a abertura da consciência, né, Márcio? É exatamente isso, tá? A Patrícia está falando sobre as mudanças da família, né? Chega a não aguentar mais estar no mesmo ambiente. Exatamente, Patrícia. Porque nossas energias, nossas vibrações, o nosso dial, né, do rádio é outro, né? Nós escutamos outras músicas. Nossa percepção é para outras coisas. Não porque nós somos melhores que as outras pessoas. Nós somos todos irmãos, né? Nós todos estamos aqui evoluindo, experimentando, né? Mas é que a gente está com uma frequência, né? E com toda uma vibração diferente das outras pessoas. Essas pessoas também, a gente espera que eles atinjam esse nível que nós estamos hoje, né? E esse é o nosso papel, gente. O nosso papel é fazer com que essas frequências entrem melhor na cabeça das pessoas, que elas possam perceber pelas nossas próprias energias, né? Porque a gente quer que todo mundo esteja no mesmo nível que a gente, até melhor, né? Porque quanto mais a gente está trabalhando essa parte sutil, correto? Com essa parte mais de energia, então todos vão ter o mesmo entendimento. E uma coisa que eu sempre falo, e é o que a gente sempre menciona aqui nos nossos programas, nas nossas lives, é que nós temos que atuar no amor, ok? Porque o medo, a gente já atua nesse medo há milhares de anos, né? E nós a gente atua nesse medo porque também entidades e seres que buscam nos controlar através do medo, eles que estão aí há milhares de anos ditando as regras, né? Então, a transição planetária também vem num momento em que afeta esses seres negativos e faz com que eles também não suportem essa mesma energia, né? Porque a energia que vem é elevada, a energia deles é baixa, então eles também não suportam essa energia, né? Só que do ponto de vista deles, em relação a nós, é que eles estão perdendo o controle sobre nós porque a gente está ampliando a nossa consciência, né? O nosso estado vibracional está mais alto. Então, por essa perda, essa visão, né, esse sentimento de perda de controle desses seres conosco, é que eles vão tentando nos atacar cada vez mais. Então, assim, é uma luta desses seres também tentarem sobreviver a essas energias. Só que, pelos estudos, pessoal, a gente pode, pelo menos, falar da possibilidade de eles realmente não terem mais controle sobre nós. Que a gente tome as rédeas das nossas vidas, né? Então, a transição planetária também tem esse objetivo, quando eu falei para vocês da limpeza, de nos livrarmos do medo, né? De nós vivermos no amor e na prosperidade. Não é isso que está acontecendo com a gente, né? Não é isso que nós estamos aqui nesse canal, né? Nós estamos no crontv.com, todo esse trabalho maravilhoso que a Cris já faz há muitos anos, que todos vocês aí são fãs, né? E eu também sou muito fã da Cris. E esse trabalho que a gente vem fazendo é justamente para poder ajudar, né, essas consciências, nós como seres humanos, para que a gente entenda um pouco esse processo. E se a gente entende um pouco o processo, a gente não tem aquele nível de ignorância, né, ou nível de escuridão sobre algum tema, significa que a gente vai entender melhor e vai aproveitar melhor este momento, tá? Então, tudo que foi falado aqui é uma questão de possibilidades, tá? Então, a transição planetária, ela está seguindo aí o seu curso, né? Vocês também, por favor, pesquisem, avaliem, né, o que realmente está acontecendo, né, está acontecendo neste momento. Então, eu comentei aí dos anos 80 e 90, a gente vem expandindo a nossa consciência, e a partir do ano 2000, né, até mesmo com a vinda dos nossos irmãos, né, maiores, através de encarnações ou, né, o seu estado físico no planeta, como crianças índico, cristal, né, são pessoas assim que realmente
são muito diferentes, né? Uma visão totalmente ampliada, são pessoas mais amorosas. A gente vai reparar que essas crianças, elas não comem carne, né? Porque, olha só, é incrível, né? Os alimentos que a gente vem consumindo esses milhares de anos, eles que provocaram medo e provocaram uma situação de a gente não enxergar as outras dimensões, para sermos controlados, porque nós somos seres divinos, acreditem, nós somos seres divinos, tá? Então, essa situação de controle, já há muitos anos, quando vem essas crianças, as crianças cristais, elas já não vivem esse medo, elas vivem mais alegres, elas vivem mais felizes, quando elas estão bem encaixadas aqui nessa missão na Terra, tá? A maioria delas. Mas também são crianças que são combatidas, né? São seres que são combatidos também por esses seres negativos, né? Mas tudo é uma luta e a gente sabe que no final o bem vai vencer. Nós temos essa crença, a gente tem que manter a nossa força, né? Ou saber, né? Que existe essa possibilidade de a gente realmente transpor todo esse medo, tá? Então, a transição, atravessando o ano 2000, onde que essas crianças que começaram a nascer, né, com mais força, com maior quantidade, né, a gente até percebe aí, por exemplo, nos vídeos do YouTube, que um chinês de 4 anos toca um piano de uma forma maravilhosa, entendeu? Como é que pode uma criança de 4 anos tocar um piano, né? E para você tocar um piano, muitas vezes você leva 10, 15 anos para tocar um piano bem, do jeito que esse garoto toca, né? Então a gente tem que começar a perceber as coisas, aqueles que ainda são reticentes, né? As mudanças, ou mesmo a quebra de paradigmas, observe as coisas, tá? Façam, né? Se questionem, né? Não acreditem no que a gente está falando, se questionem, façam suas pesquisas, tá? E vocês vão perceber que cada vez mais as pessoas, até pelo comentário aqui do Márcio, né? Nós estamos saindo da Matrix, né? Que foi um filme de 99 que realmente mexeu, né? Foi mais um trabalho, né? Dessa possibilidade, né? De nós nos livrarmos do medo e tudo mais, mostrando que nós somos de alguma forma controlados, né? O filme Matrix na época foi uma ficção, mas ele trouxe uma realidade que nós aqui sabemos, né? Sabemos desses controles desses seres e que provocam uma realidade diante de nós que não é verdade, né? Justamente consumir as nossas energias, né? Então, voltando à transição planetária, no ano 2000, com o apoio desses seres que encarnaram aqui na Terra, que vieram, né, apoiar aqui o nosso trabalho na Terra, e vem ajudando aí com as energias, com as vibrações, para o que está por vir, né? De novo, aqui são possibilidades, tá? Então, a transição planetária é este momento de reforma do planeta Terra, reforma das pessoas, para que elas realmente tenham condições de perceber quem somos nós, né? Essa percepção do que nós somos divinos, né? De seres extraterrestres que somos híbridos, né? A gente já comentou aqui em algumas lives, eu e a Cris, e é por essa ocasião, esse momento ímpar na vida do ser humano aqui na Terra, e também nós como energia que somos, né? Então a gente está reformando o planeta Terra, a transição é a base de reforma do planeta Terra, reforma íntima de todos nós estamos passando por nossas transições, né? Nós já tivemos nossas tsunamis internas, né? Nós já tivemos nossos terremotos, né? Que aconteceram em nossas vidas, que mexeram com a gente. Então não é só o planeta que recebe essa carga, nós recebemos essa carga, né? Então a transição planetária também está mexendo muito com a psique humana. E haja visto também que muita gente no planeta inteiro, que é uma doença que cresce exponencialmente, que é a depressão. A depressão é esse desequilíbrio entre as energias novas e a energia que já tem, né, na nossa consciência, no nosso corpo biológico, que elas acabam não sintonizando. Então, tanto a frequência como a própria frequência dessas energias provoca um estado de vazio nas pessoas, né? Todos nós, eu tenho certeza que nós aqui, os internautas, de uma maneira ou de outra, a gente passa por um pouco da depressão, né? Então, esse é um desajuste que existe dessas frequências, né, dessas vibrações, com o que nós já temos, né, há muitos anos, ou várias vidas, né, dessa frequência que não se encaixa. Então, se não se encaixa, tem uma lacuna aí que não é preenchida. Então, esse é um dos motivos, tá? Existem outros motivos para a depressão, que é a alimentação, que são problemas familiares, né? São problemas pessoais, profissionais, enfim. Mas o que vocês têm que entender é que também faz parte de um processo, né, de reforma íntima. Porque
A frase você já deve ter escutado algumas vezes, né? Ou a gente trabalha, né, e evolui, experimenta com toda essa questão do amor, ou a gente tem essa experiência com a dor, né? Eu penso que em tudo nessa vida é questão de equilíbrio, né? Porque o medo é uma ferramenta, né, para o ser humano, é um sentimento também de proteção, né? Porque se não fosse assim, a gente não teria medo de enfiar o dedo na tomada, não é verdade? A gente não teria medo de um animal selvagem, ou mesmo dos nossos, né, irmãos aí negativos, os bandidos, tudo mais. Então é importante também ter um medo até para uma autoproteção, vocês concordam? O que não pode acontecer, tanto na parte do amor, do próprio medo, né, é o desequilíbrio, né? Fica uma coisa muito longe uma da outra. Então, a gente tem que procurar um equilíbrio, né? Se você equilibra suas forças, suas energias, o seu emocional e mental, as coisas vão ser melhor conduzidas na vida de todos vocês, com certeza. Então, a transição planetária é essa reforma da nossa casa, né? Até mesmo para receber uma nova humanidade que vai popular aqui o planeta, ok? Então, dentro dessa reforma do planeta, vai acontecer, segundo os estudos, as possibilidades de ocorrerem, tá? As possibilidades. Não é nenhuma afirmação, que cada um tenha a sua verdade, que cada um faça a sua pesquisa, mas existe a possibilidade de termos os terremotos, nós temos os tsunamis, né? Existe a possibilidade, por exemplo, de adentrar aqui no nosso planeta, nossa atmosfera, né? Alguns meteoros. Então, são possibilidades. Porque, como nós sempre dizemos, mesmo as profecias, né, mesmo as previsões, muitas delas não ocorreram. Né? Por que não ocorreram? Porque nós tivemos um estado mental que permitiu a mudança dessas possibilidades. Né? Eu, Ronaldo, eu prefiro, né, manter as energias positivas e, dentro da minha visão espiritual, metafísica, extrafísica, nós temos um planeta que vai, né, se desenvolver na paz, no amor, sem necessidade de guerras, muito menos uma guerra nuclear, pelo amor de Deus, né? A gente, pelo menos eu penso, né, e a Cris compactua comigo isso, que nós temos seres positivos, nós criamos uma realidade melhor, né? E também é fato, né, até pela questão da ampliação da consciência, nós estarmos preparados se estas coisas ocorrerem. Por que você acha que a gente estuda, né? Por que vocês acham que nós estamos nesse nível de consciência? Para que nós possamos lidar melhor com essas situações, né? Por que a gente trabalha muito essa parte espiritual, espiritualista? Para os momentos que são mais intensos, né? Mais negativos, de estresse, né? Até do medo, né? Então, a gente trabalha toda essa questão da consciência para que a gente tenha mais controle sobre as nossas reações, né? O problema não é o cenário que você encontra, né? O problema é a reação de nós em relação aos cenários que a gente encontra. Né? Tem até um vídeo aí no YouTube que eu achei bem interessante, que a gente vê uma pessoa que é um guia na África, né? E ele está diante de um elefante assim gigantesco, um elefante jovem, inclusive, né? E no vídeo, no texto, diz o seguinte, que você tem que manter a calma, não importa a situação. E esse elefante jovem, que é um elefante gigantesco, vem para cima desse guia. Ele não se move, ele fica ali esperando, né? Fica lá com um ar sereno, olhando para o elefante, e o elefante ele entende nessa mensagem que o guia está totalmente em controle. E o guia sabe que ele pode ter o risco ali. Ele sabe, ele tem ciência. Mas ele manteve a calma e esse elefante ele se afastou. Então houve 2 ataques, né, vindo para cima do guia, o guia não se mexeu. Então, gente, a reação que nós temos que ter quanto aos cenários possíveis de acontecerem, né? Então, por isso que a gente estuda, né? Por isso que a gente tem essas informações. Quer ver uma coisa que eu julgo importante? A vida existe, não importa o que vocês pensem, mas a vida não cessa, né? O que existe é transições do nosso corpo biológico para um corpo de energia, que é o nosso corpo original. Né? Então, se existe toda essa... Se isso é uma verdade, né? Vamos supor que isso é uma verdade. Eu sei que isso é verdade. Eu sei que isso é verdade. Eu não sei o que vocês internautas sabem sobre isso, mas eu sei que isso é verdade, que a vida continua depois da vida. Então, se tem uma informação,
significa que eu tenho mais controle das minhas emoções, né? Eu tenho mais possibilidades de viver uma vida mais feliz, porque ela sempre vai continuar e eu estou numa experiência aqui na Terra, né? Por isso que eu digo que todos nós somos extraterrestres, porque nós não pertencemos ao planeta, essencialmente. Nós estamos vivenciando toda essa experiência aqui na Terra dentro desse corpo biológico, porque nós somos pura energia. Nós somos energia cósmica, nós somos constituídos, né, de poeira estelar. Isso é fantástico, gente. Então, se alguém um dia disse para vocês que vocês não são muita coisa, essas pessoas estão equivocadas, porque quem falou também é, e você também é muita coisa. Você é um ser criador, né? Com os seus pensamentos, você cria a sua própria realidade. Então, a questão da transição planetária é para nós, criadores da nossa realidade, sabemos o que a gente quer, né? Independente do cenário que a gente pode encontrar no futuro, né? Então, as pessoas até nos perguntam sobre datas, né? Nos perguntam sobre qual período. A resposta, pelo menos no meu ponto de vista, é o seguinte: observem, vejam o que está acontecendo ao redor de vocês, vejam o que está acontecendo dentro de vocês. Como é que vocês estão se sentindo agora, né? Qual a reação que você tem em relação a algumas situações da sua vida, da sociedade, da família e do planeta, né? Como é que está? Você está mais expandido? Como é que é? A sua consciência, ela começa a perceber melhor as coisas? Daqui a pouco eu vou ler as perguntas aqui, tá, pessoal? Ok? Mas só para fechar um pouco essa questão do raciocínio, né? Então, como é que vocês estão pensando hoje sobre vocês mesmos e sobre o mundo, né? Então, vocês têm que observar as coisas. Do lado de cá, nós, né, do programa Amplie Sua Consciência, a gente tem muitos estudos, a gente tem aí as pessoas que fizeram suas previsões, nós estudamos o que é a transição planetária, a gente está passando um pouquinho desse conhecimento aqui para vocês, mas a gente observa, né? Não quer dizer que a gente acredite em tudo que a gente ouve ou lê, né? Se, por exemplo, eu leio algo, né, ou sou informado de algo, ou vejo um vídeo no YouTube, eu vou investigar, né? Isso é um papel meu e da crise, a gente tem que investigar as coisas, para saber o fundo de verdade, se tem alguma coisa que tenha sentido ou não tenha sentido. Não quer dizer que nós somos donos da verdade, mas a gente tem que ter um bom senso, né, de trazermos para nós realmente informações relevantes e que elas jamais sejam voltadas para o medo, né? Porque nós já vivemos desse medo há muitos anos, na verdade, há milênios. Acho que ninguém aqui quer viver no medo mais, né? A gente quer viver na luz, a gente quer viver na prosperidade, a gente quer viver na felicidade. Então, se nós entendemos que existe vida após a vida, o primeiro ponto que a gente tem que ter, até nesse cenário de transição planetária, é essa paz. Olha que palavra maravilhosa, pessoal. Paz. Se você tem uma paz aí no seu coração, na sua mente, você tem controle praticamente de tudo que você faz. É incrível, né? Eu quero ter saúde, eu quero ter dinheiro, eu quero isso ou aquilo, mas se você não tiver paz dentro de você, você não consegue realizar as coisas da melhor forma. Então, a paz, pelo menos nós entendemos aqui, até através dos estudos metafísicos, é o princípio de tudo, né? Ter paz. A partir da paz, você tem saúde, né? Mas aí, a partir da paz, você tem controle sobre suas emoções e sobre a sua mente. Então, se eu tenho maior controle sobre a minha mente, isso significa que eu tenho o melhor controle da minha vida, né? Eu vou controlar até as coisas que eu me alimento, as coisas que eu falo, as coisas que eu sinto, as reações que eu tenho. Então, tudo é uma consequência da paz, né? Você é internauta, você está em paz, né? Continua agitado? Não importa. Importa que você tenha a consciência do que você está sentindo, né? É a mesma coisa que a gente está falando da transição planetária. Como é que você está sentindo todas essas energias? Vocês estão percebendo algumas coisas, né? Vocês estão percebendo essas mudanças? Novamente, eu comento com vocês o seguinte: façam suas pesquisas, né? Pesquisem, cheguem às suas conclusões, né? Quem somos nós para falarmos sobre se temos razão ou não temos, se sabemos da verdade? Isso não é mais importante. O mais importante é a percepção das coisas. Haja visto, pessoal, já mudou muitas coisas, não é verdade? Esses dias esses dias não, já percebi já há algum tempo, vocês conhecem, né, a grande companhia chamada McDonald's, né? McDonald's, pessoal, é uma empresa, né, bastante grande, como outras são enormes aí no planeta, que são controladas até pelo governo oculto. Se vocês não sabiam disso, isso é uma realidade, tá? Então, o governo oculto tem essas empresas que produzem algo em que eles têm o poder financeiro, ao mesmo tempo eles controlam a humanidade.
como já foi comentado em outras lives, a carne, por exemplo, né, que você se alimenta, a gente se habituou com isso, nós somos herbívoros, hein? Não esqueçam disso. A gente consome a carne e isso faz com que a gente gere medo, né? A gente tem muita sensação do medo, mas por conta da alimentação que a gente tem também, né? E aí eu estava percebendo em um desses McDonald's, primeira coisa, modernização até do atendimento, uma coisa meio bonita, né? E aí o que eu reparei é aquela faixa nova do McDonald's. Arrisco a vocês avaliarem e verem o que eu vou falar para vocês. Não tem mais aquela marca vermelha, não tem mais o vermelho, né? Que é uma cor quente, né? Que ativa algumas partes do nosso cérebro, justamente aquela coisa mais agressiva. Não tem, você sabe por quê que não tem isso? Porque essas crianças, porque o McDonald's ele foi criado para as crianças. Vocês não sabem, o McDonald's foi criado para as crianças, né? Tem lá o Ronald McDonald e tal. Então, o público-alvo do McDonald's são as crianças. Só que, é claro, as crianças são levadas pelos adultos. Os adultos acabaram, né, também gostando dos lanches, enfim. Mas, como é feito para criança, essa criança que já está evoluída, já está com a sua consciência expandida, o que ele fala para a mamãe dele? Eu não quero comer carne. Eu quero mais salada. Eu quero mais vegetal. Eu quero produtos naturais. E, ao longo desses anos, coisas que não tinham no McDonald's, esse é só um exemplo, tá pessoal? Tem mais saladas, né? Tem mais toda essa questão de produtos mais saudáveis. E aí eu reparei nessa fachada, né, do McDonald's, tinha uma cor branca, totalmente branca, e um simbolismo da McDonald's cinza. Gente, isso é evolução. Mesmo para ser uma empresa do governo oculto, eles perceberam do lado material que eles estão perdendo cliente, que são as crianças. Se uma criança fala para o pai, ó, não quero comer carne, pai, e o pai não vai levar mais no McDonald's, e nem o pai vai se alimentar mais no McDonald's. Então, as grandes empresas, elas estão sofrendo muito com essa nova decisão, com essa nova mentalidade humana. Isso vale para a Coca-Cola também, tá? Que perdeu muitos adeptos à bebida. E vocês vão perceber, tem vários, né, vídeos na internet que mostram quanto que o produto ele é nocivo, né, ao nosso corpo, à nossa mente, enfim. Né, uma coisa nociva. Então, a Coca-Cola também está fazendo seus investimentos para que tenha produtos mais saudáveis. Né? Então, eles compraram uma empresa de suco, que era a Suco Vale, que era um produto até mais natural, depois eles compraram, ficou um pouco mais aguado, né? Então, a gente tem que começar a olhar para o dia a dia, né? A gente tem que olhar para as coisas ao nosso redor. Né? Então, esse é só um exemplo, tá, pessoal, desse momento em relação à transição planetária, tá? A Miriam Rodrigues está dizendo que parou de comer carne há 1 ano, né? Me sinto cada vez mais estranha e mais sensível. É isso mesmo, pessoal. Quando a gente sai dessa matrix dominadora, né? Quando a gente sai de todo esse processo de controle, a gente começa a voltar ao nosso estado natural, que é o estado divino, que é o estado de seres cósmicos que somos, né? Nós ficamos isolados durante muito tempo, né? Também houve um problema aí no passado, né? Fez com que nós fôssemos isolados aqui do contato extraterrestre, mas isso já está sendo aberto de novo, até por conta da transição planetária. Mas nós estamos trabalhando internamente, cada vez mais que a gente enxerga as coisas nesses outros planos, a gente começa a deixar alguns hábitos para trás, né? Por exemplo, fumar cigarro hoje não é uma coisa legal, não é verdade? Quem fuma um cigarro hoje é algo deselegante. Mas lá nos anos 40, nos anos 50, até os anos 60, era algo charmoso, algo bonito, estético, né? E para muitos jovens hoje ainda continua sendo uma coisa estética, ou um sinal de maturidade, não é assim? Só que o cigarro é totalmente nocivo, e o governo tanto sabe disso, há muito tempo, e aí a gente vai pegar aqui nossos anos nessa atualidade, as propagandas do governo, falando isso aqui dá câncer, isso aqui dá problema aqui, ali, né, cegueira, e mesmo assim, olha só como nós somos, né? Nós somos rebeldes, né? A gente tem informação aqui no maço de cigarro e nós continuamos fumando. O que é isso, pessoal? Essa falta de bom senso, não é verdade? Ou a mesma falta de visão, ou não ter a consciência ainda preparada para enxergar que aquilo faz mal. Eu, particularmente, nunca fumei na minha vida. A minha mãe sempre fumou, toda a minha família fuma, né? Meu pai teve até um problema aí de saúde gravíssimo e o médico falou para ele parar de fumar. Então, como eu já disse inúmeras vezes, a Cris disse isso também, nós não somos melhores que ninguém,
mas nós temos que assumir as nossas sombras e também assumirmos a nossa luz, ok? Então, não é uma crítica a quem fuma, quem come carne, nada disso. Vocês podem seguir as experiências que vocês acham melhor, tá? Mas o mais importante, eu diria, é vocês responderem se vocês estão felizes, né? Se vocês estão se sentindo bem, a tua saúde está plena, porque veja bem, independente dos seus gostos, né, dos seus hábitos, até mesmo dos seus costumes, responda essas duas perguntas. Eu sou feliz? Eu sou saudável? E uma última pergunta, fala assim, quanto vale minha saúde? Eu vou falar por mim, a saúde nossa, a minha saúde é tudo que nós temos. A gente pode falar de uma série de questões materiais, que é muito importante, evidentemente, mas sem saúde, nós não temos nenhum estado consciencial, porque a gente não vai ter nem mente saudável para pensar nessas questões conscienciais, não é verdade? Então, a transição planetária também diz respeito às nossas mudanças mais íntimas, tá? As nossas mudanças profundas de alma, de espírito, de energia, e essas reformas dentro da gente estão provocando situações muito intensas, não é verdade? Conflitos, dúvidas, mesmo a depressão, mesmo a euforia, então tudo isso está acontecendo ao mesmo tempo. Então, a questão é como que a gente reage a tudo isso. De novo, as energias vindo aqui para esse planeta, pegando todo o planeta, pegando todas as pessoas que estão nesse planeta, e essas energias fazem o seguinte, quem está num processo com pensamento negativo, vem essa energia e sustenta, né, dá mais força, então você vai para o lado negativo com mais força. Você está no positivo, você vê essas energias, ela vai expandir, então, a energia positiva. Por isso que a gente vê em alguns momentos, né, uma série de atos violentos, às vezes sem explicação, como tem do outro lado também uma série de fatos em que você vai perceber pessoas que fazem o bem e tudo mais. Infelizmente, como nós somos controlados pelo governo oculto, o que mais é divulgado para o planeta é tudo que provoca medo, né? Vocês já perceberam praticamente todos os itens, né, de mídia, a maioria, 98%, todos são referentes a guerras, a matança, a homicídio, né, a sofrimento, a escassez, tudo aquilo que provoca na humanidade o medo. Vocês percebem? Né? Faz sentido esse controle? Claro. Né? Só que a gente está despertando, cada dia que passa a gente está despertando. Hoje nós estamos aqui, né? E mais uma vez agradeço até o pessoal aí, que agora nós temos o nosso cronotv.com no WhatsApp, está sendo bem legal, né, pessoal? E vocês aí até participaram aí na questão desse tema de transição planetária, agradeço muito o apoio de vocês, tá? Então, transição planetária, existem algumas fases possíveis de acontecer, né? Aqui foi mencionado lá no WhatsApp sobre o Apophis, né? Sim, o Apophis é possível, né? Esse meteoro, enfim, o destruidor de mundos, é possível sim. Dentro das escrituras, dentro da Cabala, todos esses livros sagrados, de alguma maneira, eles remetem a essa situação atual, tá? Então, os tremores, né? A gente já percebeu que existem os vulcões que estão entrando em erupção, a gente está percebendo essas coisas. Já teve terremoto de um nível bem menor, né? Mas teve aqui em São Paulo, inclusive, eu não sei na região de vocês, mas aqui teve um tremor de terra, né? Já teve o avanço, né, do mar em algumas praias famosas, inclusive destruir as praias. Se a gente só observar, né? Vamos observar essas coisas. E temos aí os nossos conflitos políticos, né? Então, temos uma situação mais confortável, a Coreia do Norte e a Coreia do Sul fizeram lá um acordo né? Estão procurando estabelecer um acordo de paz, já é muito bom isso, né? Temos o Trump, aquele jeitão dele mais, né, muito potente de ser, né, de um controle, a gente também está colocando energias positivas porque o Trump realmente toma as decisões melhores, né? Então, temos Israel com seus conflitos, então a gente tem que ficar atento às coisas que estão acontecendo no planeta, tá, pessoal? Então, a transição planetária está seguindo o seu rumo, né? Existe sim, né, pelo menos pelos estudos que nós temos, né, houve várias evidências, até registradas pela NASA, sobre a aproximação do Elenin, ok? Planeta X, planeta Chupão, né, planeta vermelho, tudo que vocês possam imaginar, existem evidências
catalogadas, evidências científicas, de que realmente tem um planeta aí se aproximando, lembrando que é cíclico, né? Então, ele tem toda uma trajetória no universo, né, que é o planeta higienizador, que ele vai passar aqui nas nossas vizinhanças, e como ele tem uma intensidade muito grande, né, energética, eletromagnética, é ele que vai provocar essa situação, né, tanto do aquecimento do nosso centro do planeta Terra, o deslocamento das placas tectônicas, né, e outras mudanças que vão ocorrer. Quer dizer, de novo, a possibilidade de isso ocorrer. Eu sempre remeto essa questão porque a gente não pode afirmar nada, né? A gente não pode ter uma situação de que isso é verdade, ou isso aqui não é verdade, mas eu acho que é passível de todos nós observarmos, né? Então, dentro dessa linha do estudo de transição planetária, são essas fases, ok? Então, avanço do mar, terremotos, né, possibilidade de asteroides, tudo isso é possível dentro desses estudos da transição planetária. Mas o mais importante que tem que ficar para nós é a nossa mudança interna, né? Nós temos que ter realmente consciência de quem nós somos, tanto do lado sombra como do lado luz, né? E eu gosto muito das algumas frases da Cris que eu acho fantástica, né? Então a gente tem, como é que a gente percebe a nossa grandeza? Nos percebendo pequenos, né? Como é que a gente vai perceber a luz? Nós percebemos as nossas sombras, né? Então a gente tem que ter essa postura de uma autoavaliação, toda essa parte de consciência, né? De a gente entender todo esse processo, que a gente vai reagir melhor a todas essas situações. Lembrando, nós somos eternos, tá? Nós somos pura energia, tendo uma experiência na Terra, né? Então, nós estamos hoje o Ronaldo, né? Nós estamos o Rubinho, nós estamos Patrícia, né? Nós estamos Marzo, só que nós não somos nós, né? Nós estamos numa experiência humana, mas somos seres cósmicos. Isso é fantástico, né? Acho que de tudo que a gente pode falar aqui, de transição, de governo oculto, de UFOs, né, as dúvidas que a gente tem, mas a certeza que todos nós temos que ter é de quem somos nós de verdade. Nós somos energia, nós somos seres oriundos de outras partes do cosmos, que experimentou várias vidas aqui no planeta Terra e que pode ter chegado o momento de muitos de nós, né, com essa nova percepção de realidade, voltarmos para casa. Quem não quer voltar para casa? Algum de vocês tem um sentimento de, né, aquela vontade de voltar para casa? Tenho certeza de que sim, né? De alguma forma, até nesse isolamento que a gente tem hoje, é porque nós estamos nos preparando através do desapego. Isso é bem importante, pessoal. Percebermos que nós somos eternos, que somos energia e que nós não pertencemos a esse planeta, né? Nós pertencemos ao universo, ao cosmos. Então, a gente tem outras lares, a gente tem outras experimentações, e pode ser que chegou o nosso momento de voltar para casa. Vocês já pensaram nisso? Né? Então, se a gente está aqui numa jornada e que se de repente, né, dentro de todos esses estudos que nós temos, ampliando as nossas consciências, se a gente tiver uma oportunidade de voltar para casa, somos nós que vamos decidir isso, né? Somos nós que vamos proporcionar essa mudança. Somos nós que tomaremos uma decisão concreta de que nós queremos fazer o bem, né, que nós queremos evoluir, nós queremos voltar às nossas residências siderais. Você não gostaria de voltar para casa? Então vamos fazer o melhor hoje, né? O que vale nessa vida, se não é o momento do agora, né? Nós passamos por um processo de espaço-tempo que foi criado para que nós possamos experimentar, né? Então, espaço-tempo é algo que só tem aqui no planeta Terra, para nossa dimensão. Para outras vivências no universo, não tem um espaço-tempo, que é algo que nós temos essa vivência, né? Por quê? Como nós somos energia, uma coisa muito rápida, né? Energia, nós tivemos um espaço-tempo para diminuir essa velocidade para a gente poder experimentar, né? Faz sentido para vocês, internautas? Então, eu agradeço muito a oportunidade de bater esse papo para vocês, tá? A gente vai falar de transição planetária em outro momento, né? O que eu pude falar neste momento era sobre esses temas, a gente pode se aprofundar em outras questões. A gente vai dar mais uma meia hora, uns 40 minutos via Hangout, tá? Entre no crontv.com, acessem lá o link, né, para vocês poderem fazer parte do Cron TV no WhatsApp,
ok? E aí eu vou mandar um link para vocês no crontv.com, através do WhatsApp, que vocês vão participar aqui em perguntas e respostas pelo Hangout, tá? E aí eu vou estar à disposição de vocês para a gente trocar ideias. Eu vi aqui, tem muita gente, vocês têm um conhecimento incrível, né? A Lid Victory está falando sobre qual a função dos implantes. Eu vou falar isso no Hangout, tá? Você me faz essa pergunta e eu respondo aí para você, tá bom, Lid? Temos aqui a Ana Tolemei, né? Nossa, é maravilhoso ter todos vocês aqui, porque sabemos o quanto que vocês querem, né, se tornarem ou serem, cada vez mais, atuar como agentes transformadores. Todos vocês são, todos nós somos, né? A gente quer mudar esse planeta, a gente quer mudar para melhor, quer mudar para um mundo mais, né, um mundo mais saudável, né? Um mundo sem violência, todos nós queremos isso. Então, vamos fazer isso agora, né? Vamos fazer isso hoje, né? Por isso que nós estamos juntos aqui. Né? Dá um abraço aí na sua família, dá um abraço nas pessoas que você gosta, né? Tenha ombros e ouvidos para poder escutar as pessoas. Já estamos fazendo a nossa parte, né? Vamos perdoar, né? Vamos ter a palavra amiga, né? Deixar um pouco os conflitos de lado, né? A gente já vai ter bastante trabalho daqui para frente, né? Em resolver essas questões que a gente pode passar aí no futuro próximo, mas não é melhor a gente passar isso tudo junto, né? Por exemplo, a família é tudo de bom, né? A família é a coisa mais importante que nós temos aqui nessa terra. Porque a gente é colocado num estado de grupo, que é o familiar, né? O consanguíneo, que a gente pode falar, é porque um ajuda o outro. Até mesmo para resolver coisas do passado, né? Por isso que às vezes é muito difícil, às vezes, conviver em família, mas ele é extremamente importante até para você, né? Você é internauta, eu e todo mundo, para a gente se reconciliar com nossos entes e pessoas queridas, né? Porque somos todos um, né? Somos tudo energia. Nós temos a sensação da separação, mas somos todos uma única energia experimentando nos diversos universos, né? Então, a gente tem que estudar bastante, eu sempre vou recomendar a vocês, e a Cris também vai recomendar, estudem, né? Pratiquem, né, o bem, né? Primeiro o bem com você mesmo, né? Muitas vezes a gente quer fazer bem para as outras pessoas, mas e o bem para você mesmo? Faça o bem para você, né? Se você estiver bem, você consegue conduzir as coisas. E eu gosto de comentar o seguinte, quem já andou de avião, aí é dado uma mensagem para lá no avião sobre as coisas que a gente pode encontrar e as coisas que a gente tem que fazer. E tem uma frase que eu acho uma informação muito importante. Se você tem um problema, por exemplo, de falta de oxigênio, então as máscaras cairão e primeiro a máscara para a gente e depois para o próximo. Porque se você não colocar a máscara, você não vai ter oxigenação para ajudar o outro. Então, os dois podem morrer se você não tomar a atitude de primeiro você. Então, esse é o recado, pessoal. Primeiro você. Fique bem, né? Fique na paz, né? Fique na prosperidade, na felicidade, que tudo vai acontecer de bom na sua vida. E aí sim nós podemos ajudar os nossos outros irmãos, né? Nossos irmãos espirituais e cósmicos que estão experimentando, e também os nossos irmãos de fora, né? Os nossos extraterrestres. São nossos irmãos maiores aí, que vêm nos apoiando em toda essa nossa jornada, tá? Então, Zilda, não é fácil não, né? As pessoas não acreditam muito na gente, né? Mas tudo com o seu tempo, tá? O Tedim fala sobre o grupo Karma, também concordo, é isso mesmo, né? Como eu vejo aqui no grupo e vejo tanto lá no live, junto com o canal do Face da Cris, agora no WhatsApp, todos vocês têm informações importantes, conhecimentos que a gente pode interagir, trocar. Todos nós somos peça importante desse todo esse projeto sideral, né? Por esse momento que a gente está nesse momento que a gente está atravessando em relação à transição planetária, tá? Então, pessoal, fiquem todos na paz, né? Na prosperidade e que a gente possa continuar nessa nave, né? Do crontv.com e a gente juntos faremos essa jornada aí e quem sabe a gente nos reencontramos aí em nossos lares siderais, tá? Então, paz para vocês e até o próximo live, ok? Até mais, tchau, tchau.